Desde que a Ucrânia passou a atingir alvos na Rússia, adotou uma estratégia de inteligência para danificar a máquina de guerra russa. Cada ataque é preciso, escolhido para danificar pelo menos um aspecto da máquina, com o objetivo final de atrapalhar tanto os soldados russos na linha de frente que eles não consigam completar suas ofensivas. No fim de semana, a Ucrânia atacou a Rússia à distância. Após 3 ataques, a Rússia ficou em chamas e mostrou-se impotente diante de uma Ucrânia que a fez passar 72 horas de inferno. Tudo começou no final da noite de 12 de setembro, segundo o Kiev Independent. Naquela noite, operadores de drones do 14º Regimento de Aeronaves Não Tripuladas da Ucrânia iniciaram um ataque de 4 horas com cerca de 230 drones de longo alcance. Esse foi o maior ataque aéreo noturno da Ucrânia nesta guerra. Apesar de drones terem sido enviados por toda a Rússia, os 30 lançados pela Ucrânia na região de Leningrado foram os mais importantes da noite. Por quê? Eles estavam indo para a estação de bombeamento de petróleo de Primorsk. Chegando por volta da meia-noite, esses drones mergulharam um após o outro para causar estragos em uma das instalações mais importantes da Rússia no Mar Báltico. A British Broadcasting Corporation afirma que a estação de Primorsk é basicamente um porto de petróleo e o ponto final do oleoduto do Báltico. É o centro das exportações marítimas da Rússia pelo Mar Báltico, incluindo grande parte do petróleo vendido a outros países. Isso permite que Vladimir Putin siga com a invasão à Ucrânia. O porto também recebe vários petroleiros antigos da frota sombra da Rússia. Foram esses petroleiros que foram o principal alvo da Ucrânia em 12 de setembro. Segundo a Reuters, drones ucranianos atingiram 2 petroleiros da frota sombra, Kusto e Kayum. O primeiro é um petroleiro Afromax. Observa o veículo e é capaz de transportar cerca de 70 mil barris de petróleo. O Kayum também pertence à Afromax. No entanto, a Reuters não fornece nenhum número em termos de capacidade. O Kiev Post informa que o Kayum tem 109 mil toneladas e o Kusto 105 mil toneladas. É provável que o ataque da Ucrânia tenha destruído 2 navios que juntos transportavam cerca de 14 milhões de barris de petróleo. Isso é grande, já que o petróleo é essencial para financiar a guerra de Putin. O Kiev Post informa que a Ucrânia também atingiu o Fósfor, navio de 51 mil toneladas sob bandeira de Hong Kong. Se o peso for do óleo transportado, o Fósfor pode levar cerca de 30 mil barris de petróleo. As 2 primeiras embarcações, segundo a Reuters, estão registradas nas Seychelles, não na Rússia. O Kiev Post destaca que ambas navegam com bandeira de Serra Leoa, indicando certo distanciamento da Rússia. Isso indica que essas 2 embarcações pertencem ou pertenceram à frota fantasma russa, que permitiu a Putin vender petróleo apesar das sanções. Essa frota é uma das principais armas da Rússia na guerra. É claro que não é uma arma que a Rússia possa usar para atacar a Ucrânia. Segundo a Oxford Analytica, essa frota obscura de petroleiros e embarcações se divide em 2 partes. A frota cinza é formada por navios com donos aparentemente legais, mas origem desconhecida. Para romper vínculos com a Rússia, embarcações registradas nas Seychelles e sob bandeira de Serra Leoa, apesar de serem ativos russos, ilustram bem essa estratégia. A segunda divisão é a Frota Negra. A Rússia não faz nenhuma tentativa de parecer obedecer à lei com esses navios. Essas embarcações usam técnicas como bloquear sensores eletrônicos com spoofing e desligar sistemas de identificação automática. Eles dificultam ao máximo que as autoridades descubram que estão navegando, de onde vêm ou para onde vão. A Rússia criou sua frota fantasma após sanções ocidentais que visavam barrar o transporte marítimo de seu petróleo. O plano era simples: bloquear navios e cortar o dinheiro da guerra de Putin. A resposta da Rússia foi construir uma frota oculta com várias centenas de navios, muitos dos quais operam a partir de Primorsk. Joaquim Hawkinson, que é o capitão do navio da guarda costeira Kust-B Vakningen 003, que opera no Mar Báltico, explicou a gravidade do problema da frota sombra ao The Guardian em 13 de setembro. Há centenas de navios fantasmas circulando pelo Báltico o tempo todo, e isso é muito para o nosso pequeno mar aqui, disse Hawkinson ao veículo. Vemos navios que nunca tinham sido vistos no Báltico antes, que agora encontramos. Permitir que esses navios naveguem sem questionamento é arriscado. Não apenas por causa de como a Rússia está usando esses navios para financiar a guerra de Putin,
mas também porque muitos dos navios da Frota Fantasma são antigos e estão em más condições de conservação. Um acidente com petróleo nesses navios causaria uma catástrofe de óleo no Báltico, segundo Hawkinson. É difícil saber quanto a Rússia lucrou com sua Frota Fantasma. A revista ucraniana Shipping Magazine informou que a Rússia já gastou dólares americanos, 14 bilhões em navios da Frota Fantasma até maio de 2025. Você tem que imaginar que ela ganhou bilhões a mais para justificar o investimento. Para a Ucrânia, cortar o dinheiro da Frota Fantasma é mais importante que uma possível crise do petróleo para a Rússia. Afundar 3 petroleiros não elimina uma frota de 100 navios, mas será o suficiente para impedir que cerca de 15 milhões de barris de petróleo cheguem ao seu destino, pelo menos por enquanto. Isso significa que o fluxo de caixa da Rússia parou. O Kiev Post disse em 15 de setembro que nenhum dos 3 navios que a Ucrânia atingiu 3 dias antes se moveu de seus cais em Primorsk. Isso mostra que os navios não afundaram, mas ficaram danificados e não podem navegar. O custo foi o mais danificado, e as explosões no navio forçaram a evacuação dos 28 tripulantes. Sem vítimas, mas isso não importa para a Ucrânia, desde que os drones tenham inutilizado o navio. Além dos navios da Frota Sombra, o ataque ucraniano a Primorsk também paralisou outras embarcações russas. 2 das 4 estações de carregamento de Primorsk, usadas pela Rússia para transferir petróleo bruto, tiveram que parar após o ataque ao custo. Danos aos oleodutos e ao equipamento de bombeamento podem ter reduzido em 50% a capacidade de carregamento de Primorsk pela Ucrânia. O veículo também sugere que a Ucrânia usou o drone Lyuty no ataque em Primorsk. Em ataques anteriores a distâncias de mais de 800 quilômetros, a Ucrânia usou com mais frequência o drone UJ-22 Lyuty. A aeronave de precisão guiada por hélice com ogiva de 75 kg, 165 libras. O Kiev Post sugeriu que a Ucrânia não revelou qual drone foi usado, mas o Lyuty é um provável candidato. A United 24 Media informou em novembro de 2024 que esse drone recebeu uma atualização, aumentando sua ogiva para 75 quilos, segundo o Kiev Post, além de ampliar o alcance do ataque para cerca de 2.000 quilômetros, 1.200 milhas. Se a Ucrânia quer atingir um alvo distante, o Lyuty é ideal. Até a Ucrânia aperfeiçoar drones de mísseis de longo alcance como o Flamingo, o impacto será ainda maior. Em 15 de setembro, Bloomberg informou que pelo menos 2 petroleiros concluíram o carregamento em Primorsk, sugerindo que a instalação está pelo menos parcialmente operacional. Os carregamentos estão suspensos desde o ataque da Ucrânia, mesmo que a Rússia retome Primorsk em breve. Esse ataque afetará os 3 navios da Frota Sombra, possivelmente perdidos. A Ucrânia disse: "Atacamos Primorsk uma vez, podemos atacar de novo." O ataque ucraniano aos petroleiros da Frota Sombra em Primorsk foi a primeira vez que usaram drones de longo alcance para destruir esse tipo de navio. Antes, ela afundou petroleiros russos com drones marítimos e agentes que instalaram bombas nos navios. Mas esse único ataque já teria sido suficiente para deixar a Rússia lambendo uma ferida bem séria. Se fosse só isso, a Ucrânia conseguiu isso no fim de semana. Mas Primorsk não foi o único alvo da Ucrânia, nem de longe. A Ucrânia deu 2 dias para a Rússia, após o maior ataque de drones, antes de atacar novamente em 14 de setembro. Segundo o Kiev Post, a Ucrânia enviou cerca de 80 a 90 drones para a Rússia. Como no ataque de 12 de setembro, esses drones tinham vários alvos, mas um era o principal. A refinaria de petróleo Karish, que fica a cerca de 100 quilômetros a sudeste de São Petersburgo, é uma refinaria bastante importante, revela o Kiev Post. Ela refina de 17 a 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, cerca de 6% da capacidade total da Rússia. Atualmente, a refinaria não é essencial no abastecimento das tropas russas na Ucrânia, apesar de alguns produtos poderem chegar aos soldados. Mais relevante é o papel de Karish como principal fornecedor de derivados de petróleo para São Petersburgo, que é a segunda cidade mais rica da Rússia, atrás de Moscou e das regiões vizinhas de Leningrado, Novgorod e Pskov. Segundo o Kiev Post, drones ucranianos atingiram com força a torre principal de craqueamento da refinaria, usada para quebrar hidrocarbonetos longos do petróleo em moléculas menores, gerando gasolina e outros produtos refinados. Sem torre de craqueamento, não há refino, e a planta de Karish fica praticamente inútil.
Drones da Ucrânia incendiaram a torre, causando uma explosão em mini-nuvem de cogumelo. A Rússia, é claro, está tentando fingir que os danos são menos graves do que realmente são. O governador de Leningrado, Alexander Drozdenko, já deu a desculpa que a Rússia repete inúmeras vezes. Segundo o Kiev Post, a Ucrânia não realizou um ataque bem-sucedido com drones. O incêndio foi causado por destroços de drones ucranianos abatidos pelas avançadas defesas aéreas da Rússia, tornando-se a principal arma da Ucrânia. O incêndio também foi pequeno o suficiente para ter sido apagado em algumas horas. Drozdenko afirma isso, mas o Kiev Post diz que imagens de satélite mostram danos em unidades da refinaria, indicando outra versão. Segundo a Reuters, Drozdenko afirma que a Rússia destruiu 3 drones em Karish na noite do ataque ucraniano. Isso contradiz o relatório do Kiev Post e também não parece ser suficiente para explicar a escala dos danos. A resposta da Rússia a esse ataque não faz sentido. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que os ataques ucranianos às refinarias são mais eficazes do que a Rússia admite. As sanções mais eficazes e rápidas são atacar instalações, terminais e depósitos de petróleo russos. Zelensky elogiou o ataque da Ucrânia em vídeo em 14 de setembro. Restringiram fortemente a indústria petrolífera russa, limitando a guerra. Zelensky está certo. Além dos problemas que os ataques às refinarias criam para os soldados russos, que veem o suprimento de combustível necessário para seus ataques mecanizados e aéreos ser reduzido. Os ataques ucranianos às refinarias causam grandes problemas na Rússia a cada unidade desativada. Em agosto, a Ucrânia realizou uma série de ataques a refinarias, frequentemente mirando nas mesmas refinarias várias vezes em poucas semanas, o que fez com que partes da Rússia ficassem sem combustível. Em 28 de agosto, o jornal Independent informou que a escassez de gasolina atingia regiões remotas da Rússia, como o Extremo Oriente e a Península da Crimeia. Além de aumentar o custo da gasolina para cerca de dólares americanos 358 por galão, em regiões onde o salário médio mensal é de apenas dólares americanos 1.200. A situação estava ficando tão ruim que alguns motoristas estavam se aproveitando, vendendo sua gasolina por cerca de 10 dólares americanos por galão para obter um lucro rápido. Depois de meia quinzena, a situação só piora. Em 10 de setembro, a United 24 Media informou que a escassez que afetava as regiões mais remotas da Rússia se espalhou para áreas mais populosas, incluindo Ryazan, Saratov e Rostov. Até então, a Ucrânia já tinha destruído 17% da capacidade de refino da Rússia, cerca de 11 milhões de barris por dia. Com o ataque à refinaria de Karish, a Ucrânia só eleva um número que a Rússia já considera alto demais. Mais uma refinaria parada agrava a falta de combustível na Rússia. Desta vez, essas faltas afetarão São Petersburgo. Filas enormes nos postos podem ser comuns nas regiões mais pobres da Rússia, mas causam surpresa quando surgem em uma das mais ricas, devido à Ucrânia ter destruído a refinaria que a abastece. Até mesmo aqueles russos que nunca vão precisar se preocupar em serem enviados para a Ucrânia vão começar a sentir o impacto da guerra iniciada por seus líderes em primeira mão. Tudo isso é sob pressão. A menção de Zelensky de que os drones da Ucrânia são a sanção mais eficaz que existe diz tudo o que você precisa saber. Com sanções ocidentais lentas ou ineficazes, como a frota fantasma da Rússia, a Ucrânia pressiona ao atacar refinarias russas. Agora, cidadãos russos, inclusive os mais ricos, sentem o impacto da guerra na Ucrânia com a escassez de combustível. A Ucrânia tenta fazer os russos questionarem até quando suportarão isso antes de agir contra Putin. Com sorte, Zelensky também vai esperar que as sanções ocidentais ao petróleo se tornem mais eficazes em conjunto com os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia. Um dia antes do ataque a Karish, Donald Trump publicou no Truth Social uma carta aberta às nações da OTAN. Estou pronto para impor sanções importantes à Rússia, quando todas as nações da OTAN concordarem e começarem a fazer o mesmo. E quando todas as nações da OTAN pararem de comprar petróleo da Rússia, disse Trump. Ele disse que o compromisso da OTAN na guerra da Ucrânia é menor por causa dessas compras de petróleo. E afirmou, estou pronto para agir. E vocês?
Diga quando. A União Europeia determinou eliminar as exportações de petróleo e gás até 2028. Isso pode ser lento para Trump e Zelensky, caso as táticas de pressão de Trump funcionem. Quando as nações da OTAN acharem outros fornecedores de petróleo, os ataques da Ucrânia a instalações como Karish serão mais eficazes. Navios petroleiros russos foram atingidos. O principal porto de petróleo no Mar Báltico foi fechado temporariamente e outra refinaria está em chamas. O que já era um fim de semana terrível para a Rússia foi encerrado por um ataque final, que também teve como alvo a infraestrutura de energia de São Petersburgo. Uma ação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Agência de Inteligência Ucraniana. Diretório Principal de Inteligência causou a explosão de um trem de combustível cheio durante a noite de 13 para 14 de setembro. Especificamente, o Kiev Post relata que duas das agências mais perigosas da Ucrânia conseguiram usar explosivos para destruir um trem de combustível carregado enquanto ele se movia pela linha Oral-São Petersburgo. O ataque causou muitos danos, matando 2 guardas do trem e ferindo gravemente um trabalhador ferroviário. Também parou o tráfego em uma importante ferrovia por pelo menos 24 horas. Este ataque foi diferente dos outros do vídeo, pois usou drones de longo alcance da Ucrânia. Nesse ataque, Diretório Principal de Inteligência e Serviço de Segurança da Ucrânia mineraram os trilhos onde o trem passaria. As minas explodiram com a passagem do trem, descarrilando-o e tirando 15 vagões de combustível dos trilhos. Não se sabe se esses vagões foram danificados ou perderam combustível. Mesmo intactos, não chegarão ao destino tão cedo. O que é uma vitória clara para a Ucrânia. Não sabemos muito mais sobre essa operação. O The Independent informou que uma fonte militar ucraniana disse que a operação na linha Oral-São Petersburgo foi única e visava interromper o tráfego ferroviário russo. Fica claro que o ataque visou privar as tropas russas na Ucrânia do combustível necessário, segundo a fonte. Essas ferrovias são rotas de abastecimento essenciais para as forças russas em Kharkiv e Sumy. As duas regiões foram alvo da ofensiva de verão fracassada de Putin. E está claro que a Ucrânia agora está fazendo tudo o que pode para impedir que a Rússia ganhe qualquer impulso nessas áreas. A Rússia teme que essa Ucrânia ataque sua rede ferroviária. Segundo a Fundação Jamestown, a infraestrutura ferroviária é essencial para a economia russa, já que a rede ferroviária do país ainda é a principal forma de transportar mercadorias e pessoas para dentro, fora e ao redor do país. A menção de Kharkiv e Sumy pela fonte ucraniana também nos mostra que a Rússia tem usado suas ferrovias para enviar suprimentos para a Ucrânia. Kaspar Sukhand, em artigo para o Centro Internacional de Defesa e Segurança em dezembro de 2024, explica por que as ferrovias russas são um problema. A rede ferroviária russa mostrou ser central para o esforço de guerra russo. Por ser tão grande, a rede ferroviária mostrou vulnerabilidade. Escreve Sukhand. A Ucrânia está explorando isso. Tão preocupante para a Rússia quanto isso é a natureza desse ataque final do fim de semana. Desta vez, a Ucrânia não enviou seus drones para fazer todo o trabalho pesado. Ela plantou minas em território russo. Isso não é possível, a menos que a Ucrânia esteja enviando agentes para dentro da Rússia, ou tenha convencido o pessoal russo a plantar minas em nome da Ucrânia. De qualquer forma, o que aconteceu na linha Oral-São Petersburgo foi uma operação direta de sabotagem que a Rússia não pôde fazer nada para impedir. Isso preocupará Putin e seus aliados. Agora eles precisam se questionar quantos agentes ucranianos atuam na Rússia e o que farão depois. Putin não encontrará respostas. Pelo menos ele não vai, até o próximo ataque ucraniano em solo russo. Com 3 ataques no fim de semana, a Ucrânia incendiou parte da principal infraestrutura energética de São Petersburgo. A Rússia viveu 3 dias de inferno em São Petersburgo, mas a história não termina aí. A Ucrânia atacou a 1.800 quilômetros dentro da Rússia, destruindo o núcleo interno de Putin, no mesmo fim de semana. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir!